68. O retiro terminou 2 dias depois, e todos saíram do silêncio. Recebi muitos abraços de pessoas me agradecendo por tê-las ajudado. Ah não, sou eu quem agradeço, eu não parava de dizer. Frustrada ao ver como essas palavras soavam inadequadas. Como era impossível expressar uma gratidão irrestrita por eles terem me elevado a uma altura tão colossal. Outros 100 discípulos chegaram uma semana depois para mais um retiro, e os ensinamentos, as corajosas tentativas de penetrar em si mesmo e o silêncio, que a tudo encobria, se repetiram com a prática dessas novas almas. Cuidei delas também e tentei ajudá-las de todas as maneiras possíveis. Também tornei a deslizar para Túria, algumas vezes em sua companhia. Depois, tudo o que conseguia fazer era rir, quando muitos deles saíam de suas meditações e me diziam que eu havia representado para eles, durante o retiro, uma presença silenciosa, deslizante e etérea. Então, seria essa a última brincadeira que o ashram estava fazendo comigo? Depois de eu aprender a aceitar a minha natureza social exuberante e falastrona, e de assumir sem restrições minha recepcionista-chefe interna, só então, afinal, é que eu poderia me tornar a moça quietinha do fundo do templo? Durante minhas últimas semanas aqui, o ashram impregnou-me de uma sensação de certa forma melancólica, como nos últimos dias de um acampamento de verão. Parecia que a cada manhã mais pessoas e mais bagagem subiam em algum ônibus e iam embora. Estávamos quase em maio, o início da estação mais quente na Índia, e o ritmo do lugar ficaria mais lento durante algum tempo. Não haveria mais retiros, de forma que fui novamente realocada e passei a trabalhar no escritório de inscrições, onde tinha a tarefa um pouco triste de despedir oficialmente todos os meus amigos no computador depois deles terem ido embora do ashram. Eu dividi a sala com uma ex-cabeleireira nova-iorquina muito divertida. Fazíamos as preces matutinas juntas, somente as duas entoando nosso cântico a Deus. Você acha que hoje a gente consegue acelerar o ritmo desse hino? Perguntou a cabeleireira certa manhã. E talvez subir uma oitava? Agora tenho passado bastante tempo sozinha aqui. Passo de 4 a 5 horas por dia nas cavernas de meditação. Já consigo ficar sentada na minha própria companhia durante horas a fio, à vontade, na presença de mim mesma, sem me deixar perturbar por minha própria existência no planeta. Algumas vezes, minhas meditações são experiências surreais e físicas, cheias de torções de coluna e de um frenesi de ferver o sangue. Tento ceder a isso com o mínimo de resistência possível. Outras vezes, sinto um contentamento agradável, tranquilo e tudo bem também. As frases ainda se formam na minha mente e os pensamentos ainda fazem sua dancinha exibicionista. Mas agora conheço tão bem meus padrões de pensamento que eles não me incomodam mais. Meus pensamentos se transformaram em algo como velhos vizinhos, um pouco chatos, mas no fim das contas fofinhos até. O senhor e a senhora papapá-pepepé e seus 3 filhos bobões, blá blá blá. Mas eles não bagunçam a minha casa. Há lugar para todos nós nesse bairro. Quanto a quaisquer outras mudanças que possam ter ocorrido dentro de mim durante os últimos meses, talvez eu ainda sequer consiga senti-las. Meus amigos que estudam yoga há muito tempo dizem que você não percebe o impacto que um ashram teve em você até sair de lá e voltar para a sua vida normal. É só então, disse a ex-freira sul-africana, que você começa a perceber que os seus armários internos foram todos rearrumados. É claro que nesse exato momento não tenho muita certeza de qual seja a minha vida normal. Quero dizer, eu talvez esteja prestes a ir morar com um velho xamã indonésio. Será que essa é a minha vida normal? Pode ser, quem sabe. De toda forma, porém, meus amigos dizem que a mudança só aparece depois. Você
pode constatar que obsessões de uma vida toda desapareceram, ou que padrões ruins, indissolúveis, enfim se modificaram. Irritações mesquinhas que costumavam enlouquecê-lo não representam mais um problema, enquanto antigas infelicidades colossais, que você outrora suportava por hábito, agora não serão mais toleradas sequer durante 5 minutos. Relacionamentos venenosos são arejados ou descartados, e pessoas mais solares, mais benéficas, começam a entrar no seu mundo. Na noite passada, não consegui dormir. Não por ansiedade, mas por causa de um intenso prazer antecipado. Me vesti e saí para caminhar pelos jardins. A lua estava cheia, esplendorosa, e pairava bem acima de mim, espalhando uma luz prateada por toda a parte. O ar estava perfumado com jasmim e também com o aroma estonteante do arbusto cheiroso e florido que existe por aqui, e que só floresce à noite. O dia havia sido úmido e quente, e agora estava apenas levemente menos úmido e menos quente. O ar morno se movia à minha volta, e eu percebi: estou na Índia. Estou de sandália e estou na Índia. Comecei a correr, galopando para longe da trilha e descendo até a campina, simplesmente varando aquele mar de grama iluminado pelo luar. Sentia meu corpo muito vivo, muito saudável depois daqueles meses todos de yoga, comida vegetariana e noites indo dormir cedo. Minha sandália sobre a grama macia e molhada de orvalhos faziam o seguinte barulho: flip-flop. E esse era o único som em todo o vale. Fiquei tão exultante que corri direto para o bosque de eucaliptos no meio do terreno, onde diziam que ficava um antigo templo em homenagem ao deus Ganesh, o removedor de obstáculos. E lancei os braços em volta de uma daquelas árvores, ainda morna do calor do dia, e beijei-a com paixão. Quero dizer, beijei aquela árvore com todo o meu coração, sem sequer pensar na hora que esse é o grande pesadelo de todos os pais americanos, cujos filhos jamais fugiram para a Índia, para encontrar a si mesmos. Que eles acabem fazendo orgias com árvores ao luar. Mas aquele amor que eu senti era puro, era divino. Olhei em volta para o vale escuro e não consegui ver nada além de Deus. Sentia-me profunda e incrivelmente feliz. Então, pensei comigo mesmo: o que quer que seja esse sentimento, é por isso que eu tenho rezado. E também é para isso que eu tenho rezado. 69. Falando nisso, encontrei minha palavra. Encontrei-a na biblioteca, é claro, como boa rata de livros que sou. Eu vinha pensando em qual seria a minha palavra desde aquela tarde lá em Roma, quando meu amigo italiano Giulio me dissera que a palavra de Roma é sexo, e perguntara qual era a minha palavra. Na época, eu não sabia a resposta, mas já imaginei que a minha palavra acabaria aparecendo, e que eu a reconheceria quando ela viesse. Então, eu a vi durante a minha última semana no ashram. Estava lendo um texto antigo sobre yoga quando encontrei uma descrição de antigos discípulos espirituais. Uma palavra em sânscrito apareceu no parágrafo: Antevassim, que significa aquele que mora na fronteira. Antigamente, era uma descrição literal. Significava alguém que havia abandonado o centro agitado da vida mundana para ir morar no limite da floresta, onde viviam os mestres espirituais. O Antevassim deixava de ser um aldeão. Não era uma pessoa com uma vida convencional. Mas ele também não era um transcendente. Não era um daqueles sábios que viviam bem lá no fundo das matas intocadas, plenamente realizado. O Antevassim era alguém que vivia no meio. Era um habitante da fronteira. Vivia em um lugar de onde podia ver os dois mundos, mas olhava rumo ao desconhecido. E era um estudioso. Quando li a descrição do Antevassim, fiquei tão entusiasmada que soltei um pequeno grunhido de reconhecimento.
Essa é a minha palavra, cara. Na época moderna, é claro, essa floresta virgem teria que ser em sentido figurado, e a fronteira também. Mas ainda é possível viver aí. Ainda é possível viver nessa linha tremeluzente entre seus velhos pensamentos e sua nova compreensão, em um eterno estado de aprendizagem. No sentido figurado, trata-se de uma fronteira que está sempre em movimento, conforme você avança em seus estudos e em suas realizações. Então, essa floresta misteriosa do desconhecido está sempre a alguns metros à sua frente, de modo que você precisa viajar com pouca bagagem para conseguir acompanhá-la. Precisa manter-se móvel, maleável e flexível. Escorregadio até. O que é engraçado, pois no dia anterior, meu amigo, o poeta bombeiro da Nova Zelândia, havia ido embora do ashram, e quando estava passando pela porta, me entregou um simpático poema de despedida sobre a minha viagem. Lembro-me da seguinte estrofe: Elizabeth, nem isso nem aquilo. Ditos da Itália e sonhos de Bali. Elizabeth, nem isso nem aquilo. Às vezes, como um peixe arisco. Durante esses últimos anos, passei muito tempo me perguntando o que devo ser. Esposa? Mãe? Amante? Celibatária? Italiana? Glutona? Viajante? Artista? Yogi? Mas não sou nenhuma dessas coisas. Pelo menos, não completamente. Também não sou a maluca da tia Liz. Sou apenas uma arisca antevacim. Nem isso, nem aquilo. Uma aprendiz da fronteira em eterna mutação. Próxima à floresta maravilhosa e assustadora do novo. 70. Eu acredito que todas as religiões do mundo compartilham em seu âmago um desejo de encontrar uma metáfora para se transportar. Quando você quer alcançar a comunhão com Deus, o que você está tentando fazer na verdade é afastar-se do mundano rumo ao eterno, do vilarejo rumo à floresta, pode-se dizer, para continuar na temática do antevacim. E precisa de algum tipo de ideia magnífica para transportá-lo até lá. Essa metáfora precisa ser grande, realmente grande, mágica e poderosa, porque precisa carregar você por uma distância enorme. Ela tem que ser o maior barco que se possa imaginar. Os rituais religiosos muitas vezes nascem da experimentação mística. Algum corajoso explorador sai à procura de um novo caminho rumo ao divino. Tem uma experiência transcendente e volta para a casa profeta. Ele ou ela traz de volta para a comunidade histórias do paraíso e um mapa que ensina a chegar lá. Os outros repetem as palavras, as ações, as preces e os atos desse profeta, de forma a passarem eles também para o outro lado. Algumas vezes conseguem, algumas vezes a mesma conhecida combinação de sílabas e práticas de devoção, repetidas ao longo das gerações, pode levar muitas pessoas para o outro lado. Algumas vezes, porém, isso não funciona. Inevitavelmente, até mesmo as ideias mais originais acabarão endurecendo e se transformando em dogma, ou pararão de funcionar para todo mundo. Os indianos dessa região repetem uma fábula de alerta sobre um grande santo que estava sempre cercado, em seu ashram, por devotos leais. Durante horas por dia, o santo e seus seguidores meditavam sobre Deus. O único problema era que o santo tinha um gato jovem, uma criatura irritante que costumava atravessar o templo miando, ronronando e incomodando todo mundo durante a meditação. Então o santo, com toda a sua sabedoria prática, ordenou que o gato fosse amarrado a um poste do lado de fora durante algumas horas por dia, apenas enquanto durasse a meditação, para não incomodar ninguém. Isso se tornou um hábito, amarrar o gato ao poste e, em seguida, meditar sobre Deus. Mas com o passar dos anos, o hábito se consolidou, transformando-se em um ritual religioso. Ninguém conseguia meditar a menos que o gato fosse amarrado ao poste primeiro. Então, um dia o gato morreu.
Os discípulos do santo entraram em pânico. Foi uma enorme crise religiosa. Como poderiam meditar agora, sem um gato para amarrar no poste? Como conseguiriam alcançar Deus? Em suas mentes, o gato torna-se o meio. Tomem muito cuidado, alerta essa história, para não se tornarem obcecados demais com o ritual religioso por si só. Sobretudo nesse mundo dividido, onde o Talibã e a coalizão cristã seguem travando sua guerra internacional de patentes para resolver quem detém os direitos em relação à palavra de Deus e quem tem os rituais adequados para alcançar esse Deus. Pode ser útil lembrar que amarrar o gato ao poste nunca levou ninguém à transcendência, mas sim o desejo individual constante de um discípulo de vivenciar a eterna compaixão do divino. A flexibilidade é tão essencial para a divindade quanto a disciplina. A sua tarefa, portanto, se você decidir aceitá-la, é prosseguir em sua busca pelas metáforas, rituais e mestres que o ajudem a se aproximar ainda mais da divindade. As escrituras yogis dizem que Deus reage às preces sagradas e aos esforços dos seres humanos, qualquer que seja a maneira como os mortais decidirem venerá-lo, contanto que as preces sejam sinceras. As pessoas seguem caminhos diferentes, retos ou tortuosos, de acordo com seu temperamento, dependendo daquilo que julgam ser melhor ou mais apropriado, e todas alcançam você, da mesma forma que os rios desagam no oceano. O outro objetivo da religião, é claro, é tentar compreender o sentido de nosso mundo caótico e explicar as coisas inexplicáveis que vemos espalhadas pela terra todos os dias. O sofrimento dos inocentes, a recompensa dos malvados. Que sentido tem tudo isso? A tradição ocidental diz: tudo irá se resolver após a morte, no céu e no inferno. E a justiça será distribuída, é claro, por aquilo que James Joyce costumava chamar de Deus Carrasco, uma figura paterna que fica sentada em seu severo trono de justiça, punindo o mal e recompensando o bem. No Oriente, porém, eles rejeitam qualquer tentativa de dar sentido ao caos do mundo. Eles sequer têm certeza de que o mundo é caótico, mas sugerem que ele talvez só nos pareça assim por causa da nossa visão limitada. Esses textos não prometem justiça nem vingança para ninguém, embora de fato digam que toda ação gera consequências. Portanto, escolha seu comportamento segundo essa afirmação. Mas talvez você só veja essas consequências bem mais tarde. O yoga pensa sempre a longo prazo. E no Oriente, eles sugerem que o suposto caos pode, na verdade, ter uma função divina, mesmo que você pessoalmente não consiga reconhecê-lo. Os deuses gostam do críptico e desdenham o evidente. O melhor que podemos fazer em relação ao nosso mundo incompreensível e perigoso, portanto, é praticar o equilíbrio interno, por maior que seja a insanidade que existe do lado de fora. Chan, meu yogi irlandês, criador de gado leiteiro, explicou-me isso da seguinte maneira: imagine que o universo é uma imensa máquina giratória. Você quer ficar perto do centro da máquina, bem no eixo da roda, e não nas extremidades, onde os giros são mais violentos, onde você pode se assustar e enlouquecer. O eixo da calma fica no seu coração. É aí que Deus reside dentro de você. Então, pare de procurar respostas no mundo. Simplesmente retorne sempre a esse centro. E sempre vai encontrar a paz. Nada nunca fez mais sentido para mim, espiritualmente falando, do que essa ideia. Ela funciona para mim. E se eu algum dia encontrar alguma coisa que funcione melhor, garanto a vocês que vou usá-la. Tenho muitos amigos em Nova York que não são religiosos. A maioria deles, eu diria. Ou afastaram-se dos ensinamentos espirituais na sua juventude, ou então já foram criados sem nenhum Deus. Naturalmente, alguns deles ficariam assustadíssimos com meus recentes esforços para alcançar a santidade. Houve piadas, é claro, como brincou meu amigo Bob.
enquanto tentava consertar meu computador. Não quero ofender a sua aura, mas você continua sem saber porra nenhuma sobre baixar programas. Levo as piadas na esportiva. Também acho isso engraçado. E é claro que é. O que vejo em alguns dos meus amigos, porém, à medida que envelhecem, é um desejo de ter alguma coisa em que acreditar. Mas esse desejo se depara com um sem número de obstáculos, incluindo seu intelecto e seu bom senso. Apesar de todo seu intelecto, porém, essas pessoas ainda vivem em um mundo frenético, dominado por uma série de espasmos violentos, devastadores e inteiramente desprovidos de sentido. A vida de todas essas pessoas inclui experiências grandiosas e terríveis, sejam elas de sofrimento ou alegria, assim como a vida do restante de nós. E essas mega experiências tendem a nos fazer ansiar por um contexto espiritual onde expressar lamento ou gratidão, ou buscar entendimento. O problema é, o que venerar? Para quem orar? Tenho um amigo querido cujo primeiro filho nasceu logo depois da morte de sua amada mãe. Depois dessa confluência de milagre e perda, meu amigo sentiu o desejo de ter algum tipo de lugar sagrado para ir, algum ritual para executar, de modo a lidar com toda aquela emoção. Meu amigo era católico de criação, mas não suportava a ideia de voltar a essa igreja depois de adulto. Não consigo mais acreditar nela, dizia ele, sabendo o que sei hoje. Ele ficaria envergonhado, é claro, de se tornar hinduísta ou budista, ou algo esquisito assim. Então, o que ele poderia fazer? Conforme me disse, não dá para sair por aí catando qualquer religião. Respeito inteiramente esse sentimento, a não ser pelo fato de discordar totalmente dele. Acho que você tem todo o direito de sair por aí catando uma religião, que irá comover o seu espírito e lhe permitir encontrar a paz em Deus. Acho que você é livre para procurar qualquer metáfora que o faça ir além das fronteiras do mundo até o lugar onde você precisa chegar para ser transportado ou reconfortado. Não há nada de que se envergonhar. Essa é a história da busca da humanidade por santidade. Caso a humanidade nunca houvesse avançado nessa exploração do divino, muitos de nós ainda estariam venerando estátuas douradas egípcias de gatos. E essa evolução do pensamento religioso supõe uma grande quantidade de escolha. Você escolhe o que quer que funcione para você, onde puder encontrá-lo, e segue andando na direção da luz. Os índios Hopi acreditavam que cada uma das religiões do mundo continha um fio espiritual, e que esses fios estavam sempre à procura uns dos outros, buscando unir-se. Quando todos os fios finalmente se entrelaçarem, irão formar uma corda, que nos içará para fora desse sombrio círculo de histórias rumo ao outro mundo. Mas contemporaneamente, o Dalai Lama repetiu essa mesma ideia, assegurando repetidamente aos discípulos ocidentais que eles não precisavam se tornar budistas tibetanos para serem seus discípulos. Ele os deixa à vontade para pegar quaisquer ideias do budismo tibetano e integrá-las às suas próprias práticas religiosas. Mesmo nos lugares mais improváveis e conservadores possíveis, você às vezes consegue encontrar essa ideia cintilante de que Deus talvez seja maior do que nos ensinaram nossas doutrinas religiosas limitadas. Em 1954, o Papa Pio XI, logo ele, enviou uma delegação do Vaticano à Líbia, com as seguintes instruções escritas: não pensem que estão indo encontrar infiéis. Os muçulmanos também alcançam a salvação. Os caminhos da providência são infinitos. Mas será que isso não faz sentido? O infinito pode ser de fato infinito? E até mesmo o mais sagrado entre nós ser capaz de ver apenas pedaços dispersos do quadro inteiro, a qualquer momento que se considere? E talvez, se conseguirmos reunir esses pedaços e compará-los, possamos começar a ver surgir uma história sobre Deus que se pareça com todos e que inclua todos?
E será que a nossa busca individual por transcendência não é apenas parte dessa busca humana maior pela divindade? Será que cada um de nós não tem o direito de não parar de procurar até chegar o mais perto possível da origem do assombro? Mesmo que isso signifique ir à Índia e passar algum tempo beijando árvores ao luar? Em outras palavras, essa sou eu. Sou eu que está em cena, escolhendo minha religião. 71. Meu voo sai às 4 da manhã. Algo típico da maneira como a Índia funciona. Decido não dormir e passar a noite inteira em uma das cavernas de meditação orando. Não sou alguém que goste de ficar acordado até tarde, mas alguma coisa em mim quer passar essas últimas horas no ashram acordada. Muitas coisas na vida já me fizeram passar a noite sem dormir. Fazer amor, discutir com alguém, dirigir por longas distâncias, dançar, chorar, preocupar-me. E algumas vezes, na verdade, todas essas coisas ao longo de uma mesma noite. Mas nunca sacrifiquei meu sono por uma noite exclusivamente dedicada à prece. Então, por que não agora? Faço minha mala e a deixo próxima ao portão do templo, de modo a poder pegá-la com facilidade e sair quando o táxi chegar, antes do amanhecer. Em seguida, subo a colina, entro na caverna de meditação e me sento. Estou sozinha lá dentro, mas me sento em um lugar de onde posso ver a grande fotografia do monge adorado, o mestre da minha guru, fundador desse ashram, o leão que há muito já partiu, mas que de alguma forma ainda está aqui. Fecho os olhos e deixo o mantra vir. Vou descendo rumo ao meu próprio eixo de silêncio. Ao chegar lá, posso sentir o mundo parar, de modo como eu sempre quis que parasse, quando tinha 9 anos de idade e estava em pânico com a incessante passagem do tempo. Em meu coração, o relógio para, e as páginas do calendário param de sair voando. Fico sentada, em silêncio, assombrada com tudo que compreendo. Não estou orando ativamente. Eu me tornei uma prece. Posso passar a noite inteira sentada ali. Na verdade, é isso que faço. Não sei o que me avisa quando é a hora de ir pegar meu táxi, mas depois de várias horas de imobilidade, alguma coisa me dá um cutucão. E quando olho para o relógio, está bem na hora de ir. Agora, preciso voar para a Indonésia. Como isso é engraçado e estranho. Então me levanto e faço uma saudação diante da fotografia do monge adorado, o mandão, o maravilhoso, o terrível. Em seguida, deslizo um pedaço de papel sobre o tapete, bem embaixo da sua imagem. No papel estão 2 poemas que escrevi durante meus 4 meses na Índia. São os primeiros poemas de verdade que escrevi. Um bombeiro da Nova Zelândia me incentivou a tentar a poesia, e foi isso que fiz. Escrevi um desses poemas quando fazia apenas 1 mês que estava aqui. O outro foi escrito hoje de manhã mesmo. No espaço entre os 2 poemas, encontrei hectares e mais hectares de graça. 72. 2 poemas de um ashram na Índia. Primeiro, todo esse papo de néctar e contentamento está começando a me irritar. Não sei quanto a você, amigo, mas o meu caminho até Deus não é uma nuvem aromática de incenso. É um gato solto em uma gaiola de pombos. E eu sou o gato, mas também sou os pombos a se esgoelarem quando são pegos. Meu caminho para Deus é uma revolta operária, e não haverá paz até que se crie um sindicato. Seu piquete é tão feroz que nenhuma polícia chega perto. Meu caminho foi aberto inconscientemente à minha frente, por um homenzinho de pele escura que nunca cheguei a ver, que perseguia Deus pela Índia, chapinhando na lama, descalço e faminto, com malária no sangue, dormindo em vãos de porta, debaixo de pontes, um errante, mas que ao mesmo tempo estava a caminho de casa. E ele agora me persegue, perguntando: entendeu agora, Liz? O que significa casa?
o que é de fato o caminho? Segundo, porém, se me deixassem usar calças feitas com a grama recém-cortada desse lugar, eu o faria. Se me deixassem agarrar cada um dos eucaliptos do bosque de Ganesh, eu juro que o faria. Passei esses dias suando orvalho, chapinhando a borra, esfregando o queixo na casca das árvores, pensando serem as pernas do meu mestre. Não consigo entrar o suficiente. Se me deixassem comer o chão desse lugar, servido em um leito de ninho de pássaros, eu comeria só a metade. E depois passaria a noite inteira dormindo no resto.